Um marco dos animes e mangás, uma das primeiras obras a abordar o cyberpunk no Japão, uma história complexa cheia de interpretações e uma das melhores animações até para os dias de hoje, considerado como uma das obras mais importantes dos últimos tempos. Esse é Akira. Só que antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram e no Twitter. O link para as redes sociais também tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Akira é um mangá criado por Katsuhiro Otomo em 1982 e que recebeu um filme em formato de anime em 1988. Na história, em 1988 ocorre uma espécie de explosão no Japão, devastando tudo e dando início à Terceira Guerra Mundial. Mas a história de fato começa num futuro distópico, numa cidade reconstruída e agora batizada de Neo-Tóquio, sendo um lugar cheio de tecnologia, de neon, de hologramas, enquanto nas ruas as pessoas passavam fome, eram entregues à violência e marginalizadas. Ou seja, era um mundo cyberpunk. Esse futuro distópico se passava no longínquo ano de 2019. O governo era corrupto e não funcionava. Escolas e hospitais eram extremamente precários. Existiam ativistas e até mesmo terroristas que combatiam esse sistema, enquanto a maioria da população vivia marginalizada, contida pela polícia e pelo exército nas ruas. Isso causou aumento de gangues, sendo uma dessas lideradas por um jovem chamado Kaneda. Kaneda era o líder de uma gangue de motoqueiros chamados de As Cápsulas, e a sua moto era a mais chamativa, a mais equipada e respeitada. Inclusive a tecnologia modificada nela permitia que somente o Kaneda pudesse usá-la. Certo dia, num conflito entre a gangue de Kaneda contra uma gangue rival, os Palhaços, Tetsuo, o mais jovem do grupo, acaba se separando na caçada de um integrante do grupo inimigo, e no meio do caminho ele encontra uma criança diferente, com pele azul e até mesmo enrugada. Só que antes de se chocarem, a criança usa poderes telecinéticos e explode a moto de Tetsuo. Ao tentar resgatar o seu amigo, Kaneda e os outros do seu grupo encontram o exército capturando aquela criança e levando Tetsuo também, por ter mantido contato. E a partir daí, ele sofre algumas experiências onde os cientistas descobrem que Tetsuo tem potencial para despertar poderes telecinéticos tão poderosos quanto Akira. Akira é considerado como uma espécie de entidade de poderes sobrenaturais. Poderes esses que inclusive foram os responsáveis por aquela explosão 31 anos antes, aquela do começo de tudo. Existem até mesmo fanáticos que enxergam a figura de Akira como sendo um salvador para tudo que o mundo vem passando, e inclusive crenças e religiões foram feitas em torno dele. Mas na verdade, Akira era apenas uma criança. A primeira criança com poderes psíquicos a ser estudada pelo governo na tentativa de criar uma arma de guerra durante a época da Guerra Fria nos anos 80. Só que quando esse poder foi liberado, houve a grande explosão. Mesmo assim, os experimentos continuaram com crianças paranormais, os chamados Espers. Sendo que aquele garoto no início que o Tetsuo teve o acidente é o experimento número 26, o garoto chamado Takashi, que tinha sido raptado da instalação governamental. Tendo também o experimento 27, o Masaru, que perdeu o movimento das pernas devido aos procedimentos que foi exposto e usa o seu poder de telecinese para movimentar uma espécie de cadeira. E a experimento 25, a Kyoko, é a mais velha dos três e possui habilidades pré-cognitivas. Tetsuo sempre foi o mais jovem do grupo de Kaneda e sempre ressentiu como os outros o viam, de forma mais frágil, sendo o menor e que precisava constantemente de proteção dos outros. Então quando ele foge da instalação militar onde os seus poderes foram ativados, ele passa a ficar mais forte e a agir de forma mais imponente.
Mas essas habilidades afetam a sua mente, onde ele passa a liberar sua raiva e descontentamento. E isso vai levando até mesmo pro lado da insanidade e passando a ter visões com Akira. Kaneda é amigo de Tetsuo desde criança e tentava sempre ajudá-lo. Só que essas atitudes e sentimentos reprimidos de Tetsuo iniciam um conflito entre os dois. Até quando esse poder começa a afetar o corpo de Tetsuo, que passa a mudar de forma e consumir matéria inanimada para conter esse gigantesco poder. Tetsuo se torna uma grande ameaça, mas Kaneda ainda acredita que sobrou algo da humanidade do seu antigo amigo. E em contrapartida, Tetsuo, que poderia acabar com Kaneda facilmente, não faz isso porque no fundo se importa muito com o seu, talvez, primeiro e único amigo de verdade. Essa trama acaba envolvendo outros personagens também, como a namorada de Tetsuo, a Kaori, e uma jovem rebelde que Kaneda conhece e acaba tendo um relacionamento, a Kei. Tetsuo se torna uma força ameaçadora e fora de controle, e tudo isso piora quando ele de fato encontra Akira. A história de Akira se concentra nessa trama de crianças com poderes, mas focando muito na parte social, abordando bastante a parte política de Neo Tóquio também. Então pode-se dizer que a cidade é também um personagem importante em toda a narrativa. Mas o grande foco é mostrar como ainda pode existir esperança e humanidade no meio desse mundo caótico. Akira é responsável pela divulgação das animações japonesas no ocidente. Por isso, a sua importância histórica é enorme. A arte toda foi feita à mão, quadro por quadro. E mais que isso, o filme é composto por 2/3 a mais de imagens por segundo que qualquer outra animação da época, usando 327 cores diferentes, sendo mais ou menos 50 delas criadas exclusivamente para o filme. Então tudo isso para a época era algo absurdo. Essa quantidade de imagens por segundo e a enorme quantidade de detalhes nas cenas e nos cenários davam um aspecto extremamente fluido para o filme. Então até mesmo se você assistir Akira hoje em dia, você não sente que é um desenho antigo feito na década de 80. Era e ainda é um espetáculo visual, com luzes por todos os lados, inclusive com os rastros das motos que davam agilidade nas cenas. E isso foi um imenso destaque que nem atualmente alguns animes conseguem reproduzir. Outro grande mérito foi uma técnica usada chamada press coding, onde a dublagem foi feita primeiro, e a partir daí o movimento da boca dos personagens era montado, então deixava tudo mais realista ainda. Esses aspectos técnicos definiram época, se tornando a maior influência para as animações a partir daí. A arte fantástica, aliada a outros pontos, fez de Akira um divisor de águas. Akira tinha coisas que os americanos adoravam, como ficção científica, seres com superpoderes, desenhos realistas e não tinham estereótipos japoneses clássicos como os olhos grandes ou coisas desse tipo. E por isso, foi um dos primeiros contatos em massa dos ocidentais com esse tipo de cultura japonesa, até mesmo na questão do mangá, algo que era desconhecido para os norte-americanos. Foi a própria Marvel que abraçou Akira nos Estados Unidos e pelo seu selo Epic lançou uma versão americana e colorida. Esse foi um dos primeiros contatos do público ocidental com o mangá. O anime e o mangá são tão influentes, principalmente nos Estados Unidos, que existem muitas referências à obra em toda a cultura pop. Coisas como aparições em clipes do Michael Jackson, interpretações num clipe do Kanye West, ou coisas até mais atuais como Stranger Things, que aborda exatamente temas como crianças com poderes telecinéticos passando por experimentos em bases governamentais. Akira desbravou o ocidente como um anime, quando tudo ainda era mato, e fez com que a cultura japonesa fosse aceita pelo público ocidental, se tornando um dos títulos mais influentes dos últimos tempos.
A partir daí, outras obras importantes foram mais facilmente aceitas, inclusive no mesmo ano como Meu Amigo Totoro e O Túmulo dos Vagalumes. Depois, com obras importantes que influenciaram muitos como Ghost in the Shell, ou sucessos mundiais como Dragon Ball, Pokémon, Naruto e One Piece. Essas obras chegaram para o mundo todo, principalmente para o ocidente, graças à barreira que Akira derrubou anos antes. Mas mesmo sabendo de toda essa importância, ao assistir o filme, pode parecer muito confuso, talvez apressado ou com pontas soltas, mas isso tem um motivo. O mangá completo tem mais de 2.000 páginas, e tudo isso teve que ser comprimido em 2 horas. E mais que isso, quando o filme foi produzido, o mangá nem tinha terminado. Então o desenvolvimento do anime é muito mais raso em tudo. Por ser ótimo, sendo o maior destaque em questão de animação, de roteiro, narrativa e de abordar um tema diferente na época, o anime é uma obra de arte. Só que o mangá supera isso, e muito. No anime, o Akira só aparece em pedaços, desmantelado ou em flashes. Já no mangá, ele realmente tá lá. Inclusive, a interação do Tetsuo com ele é muito mais direta. A interação e relação entre os personagens é muito mais aprofundada, inclusive o relacionamento do Kaneda com a Kei. Praticamente, todos os personagens secundários recebem mais atenção, inclusive tendo destaque para o Coronel e para Lady Miyako. Então é como se o anime pegasse só metade da primeira edição e o finalzinho da última do mangá e fizesse um grande resumo. Por isso, por todas as qualidades que o anime tem sendo altamente expandidas na obra original, Akira é um clássico dos mangás. O estilo cyberpunk usado aqui não era explorado no Japão, e Akira popularizou isso. Então hoje é uma referência do estilo no mundo todo, ao lado de Blade Runner, por exemplo. Uma curiosidade é que na história, que se passa em 2019, o governo de Neo Tóquio está se preparando para receber as Olimpíadas em 2020. E, coincidentemente, ano que vem, em 2020, as Olimpíadas serão realizadas de fato em Tóquio. Um filme em live action sempre foi cogitado, mas nunca aconteceu. E atualmente existem rumores fortes de que em 2021 pode vir a acontecer, dirigido inclusive pelo Taika Waititi. Akira apresenta uma sociedade em colapso, projetos secretos do governo e dos militares. Era uma clara referência ao medo que o Japão ainda tinha das bombas atômicas que atingiram o país durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a obra é aberta a interpretações, pode ser vista de várias formas. Então fica difícil saber se Akira é sobre governo, sobre poder, sobre fanatismo, sobre o que novas guerras e ataques nucleares poderiam causar, sobre criação de armas em massa, de armas vivas, e podendo até mesmo ser uma interpretação abstrata sobre crescimento, sobre adolescência. Ou pode ser simplesmente uma mistura de tudo isso. Agora, o que dá pra garantir com certeza é que Akira é um clássico e uma das obras orientais mais importantes do mundo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia e se você já assistiu Akira. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.